Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com Eduardo Caetano, presidente da Academia Joseense de Letras. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você, Rodrigo Romero, pelo convite, por abrir as portas e fazer essa diplomacia entre cidades, né? Eu acho isso muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Antes da gente começar a falar da sua parte da academia, né, de acadêmico, vamos contar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você é nascido em São José, os seus pais também são de lá, não? Eu sou um joseense nato, né? Nasci em São José, mas meus pais são de Minas Gerais. Meu pai é de Passa Quatro, minha mãe de Maria da Fé. Minha mãe mudou-se para Passa Quatro com 2 anos de idade, porque meu avô trabalhava na linha do trem, né? Trabalhando na linha, no meio de transporte ferroviário. E meu pai nasceu lá e meu pai foi padre por 10 anos. Então, um desses caminhos que a vida proporciona, conheceu minha mãe e tal, e mudaram-se para São José. Resolveu largar a batina para casar com a sua mãe. Mas, assim, fez todo o protocolo, né? Assim, mandou uma carta escrita de próprio punho, teve a autorização do Papa na época. E aí ele conseguiu essa dispensa e aí eu sou o terceiro de 4 filhos. São a Carmen, a mais velha, a Clarissa, depois eu e o Camilo. Eu imagino. Oi? Na verdade, meu nome é Carlos Eduardo. Em casa é tudo com C, né? Carmen, Clarissa, Carlos Eduardo e Camilo. Eu tenho esse nome, eu brinco que é nome de ator de novela mexicana, Carlos Eduardo, né? Mas pode me chamar de Edu, na empresa me chama de Caetano, mas está tudo certo. Eu imagino que para uma cidade que naquela época devia ser muito pequena, Passa Quatro, essa virada na vida do seu pai foi um acontecimento na cidade, né? Não foi fácil. Não foi fácil. E até hoje, entre os mais velhos, assim, nós somos conhecidos como os filhos do padre. E para nós não tem problema, nós fomos criados na Igreja Católica, né? Enfim. E para nós é muito gratificante fazer parte desse universo. Mas, como você falou, a época foi muito chocante. Uma cidade que tinha 12 mil habitantes, eles acabaram vindo para São José para sair um pouco daquela situação e aqui construir a sua vida. Mas por que escolheram São José? Eles tinham parentes em São Paulo, minha mãe já tinha parentes em São José, e a cidade estava, né, há 45 anos, estava assim, crescendo de uma forma muito forte, e os dois são professores, então logo encontraram esse seu caminho também acadêmico, e é isso. E o que você lembra da sua infância em São José? Que tipo de cidade que era São José dos Campos na sua infância? Eu sou do Jardim da Granja, né? Então o Jardim da Granja é um bairro meio de periferia. Tinha questão assim, não muito boa do que era questão do tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Mas em frente à casa da minha mãe tem uma quadra pública, um poliesportivo público, e ali eu praticava esporte e tal. Eu sempre fui um cara mediano para baixo, né, na condição de futebol, de boleiro. E eu lembro que eu andava de bicicleta com meus colegas, e para mim é muito nítido, a gente fazia o caminho que a gente ia lá para Embraer, né? E naquela época o estacionamento não era fechado, tinha uma avenida cortada o estacionamento, então nós entrávamos lá no Embraer e não tinha noção disso. E aí, né, tempos depois as coisas foram mudando e tal, a prefeitura cedeu ali aquele pedaço para a Embraer. Então eu lembro disso, mas eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança tímida, eu era muito gago, sabe? Hoje ainda fico vermelho, fico nervoso. Por exemplo, isso aqui, para eu fazer esse tipo de coisa, eu não faria em outros anos atrás. Mas era bom aluno na escola, não? Era bom aluno. Mas o que hoje chama de bullying, né? Na minha época chamava de zoeira, então eu era o zoado da turma, porque eu era muito quieto e tal, então fui um pouco penalizado aí, mas foi uma boa infância. Acabou que a gente sobrevive a umas coisas que tem que sobreviver, que não te mata, te fortalece, né? Então. Mas que tipo de educação os seus pais deram para os 4 filhos? Meu pai sempre prezaram pela educação e não pelo conforto em si. Então nós fomos de escola particular, frequentamos o Colégio Nossa Senhora Aparecida, os 4.
Mas para mim também é muito nítido, todo ano eles iam lá, pediam bolsa e tal. E num determinado momento meu pai foi dar aula no colégio, então, e na condição de coordenador também, então ali também teve essa ajuda. E na casa da minha mãe hoje ainda tem um ambiente que a gente chama de biblioteca, então ali nós fazíamos nossas tarefas e tal. Meu pai tocava piano, minha mãe cuidava do coral lá da igreja, os Canarinhos de Santa Rita de Cássia, então esse ambiente musical, literário estava inerente ali, nós estávamos Eles tinham participação com música também, então. Então, meu pai tocava piano, tocava no Natal, tocava assim no sábado, no domingo e tal. Só que a gente, quando é criança, a gente não presta atenção nas coisas, né? Então, ele tocava música gregoriana, as músicas que ele gostava, e a gente não se interessava por aquilo. E aí minha mãe já não, como era um coral de igreja, nós crescemos participando desse coral, os 4, né? Depois a minha irmã acabou tendo um coral de adolescentes e tal, de jovens, e a gente cresceu nesse meio. E você fez engenharia, né? Então, meu pai deu aula na ETEP por 15 anos, e aí ele sempre falava assim, olha, o que você vai ser quando crescer, né? E ele só falava assim, olha, eu gostaria que você fizesse ETEP, porque na época o ensino, a ETEP era muito boa, e no curso técnico já saía com estágio. As empresas iam atrás lá dos professores lá da escola para pegar os alunos para fazer estágio. E eu fui crescendo com aquilo, então, quando eu terminei a 8ª série, eu fui para a ETEP. Mas não foi imposto, até porque meu pai dava aula lá, tinha questão da bolsa também, um ambiente propício, né, industrial crescendo ali na região, e eu fui fazer ETEP. E fui fazer curso técnico em mecânica, e aí tinha a faculdade de engenharia lá no mesmo campus, e fui fazer engenharia mecânica. Mas você, assim, que eu imagino, quem vai fazer engenharia, assim, é muito bom em matemática, em física. Então, eu sempre tive aptidão para desenho, né? E eu sempre... Geometria. E na verdade, assim, eu até brinco que eu não sei o que eu vou fazer até hoje, como é que eu sabia há 30 anos, né? Não tem jeito. Mas eu sempre tive uma aptidão por desenho. E gostava de matemática e tal. Mas o curso técnico foi legal. E só quando eu fui entrar na engenharia, vou falar umas coisas aqui que eu não posso falar, né? Mas, enfim. O curso era em 6 anos. No meio do caminho ele mudou para 6. Começou com 6. Ele começou com 6 anos. A grade curricular era de 6 anos. E num determinado momento, implementações do MEC e tal, ele mudou para 5. Só que como eu era um aluno esforçado, eu fiz em 7. Nossa! Mas eu comecei a trabalhar e eu trabalhava no segundo turno. E eu saía da empresa às 1h30 da manhã, chegava quase às 2h, e a aula era às 7h30, às 7 horas da manhã. Então eu dormia pouco. Aí você tinha que optar, né? Eu dormia em sala de aula, enfim. Mas conseguiu terminar pelo menos, né? Consegui terminar. Depois eu mudei, fui trabalhar no horário comercial, mas um período que ainda nós podíamos fazer hora extra, assim, 2, 3, 4 horas extra por dia, e estava num desenvolvimento novo lá da empresa, um avião novo, então eu sempre priorizei o trabalho, né? Então, por isso que, mas enfim, consegui terminar e deu tudo certo. E você fez especialização em engenharia? Porque tem um monte de engenharia eletrônica, engenharia ambiental. Então o curso que eu fiz é engenharia industrial mecânica. E eu fui fazer pós em design de interiores. Nossa, quase um arquiteto. Quase um arquiteto. E eu fui, porque eu já pensava fora da casinha, assim, eu não queria seguir a área exata, né, de exatas. Eu até comecei a fazer um mestrado no ITA como ouvinte. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero. E aí eu fui fazer a pós-graduação em design de interiores, foi a primeira turma no SENAC, São José dos Campos. E lá eu conheci o Alexandre Penedo, que é um arquiteto de São José e tal, e o Marcelo Teixeira já era lá da Embraer, eu acabei tendo aula com ele. E foi o que me conectou com a literatura, porque eu comecei a conhecer a história de São José. A questão de Zanini Caldas, a história do mobiliário, do CTA,
da tecelagem Paraíba. Então o Alexandre me colocou me inseriu nesse contexto. Porque antes disso você não era muito ligado à literatura, então? Então, não, eu não era muito, não tinha esse carinho, esse olhar atento para a cultura de São José, eu não pensava nisso. E de repente, numa aula de sábado à tarde, 4 horas da tarde, ele falando sobre Zanini Caldas e como ele fabricava, e ele tinha a fábrica de móveis artísticos, né, em São José dos Campos. E eu falei, nossa, tinha uma fábrica de móveis em São José dos Campos, um cara com essa, né, um arquiteto com essa importância. E aí ele foi apresentando o trabalho dele, eu comecei a pesquisar. Eu falei, nossa, tem muita coisa boa que precisa ser divulgada. Você falou que fez a faculdade em 7 anos, você tinha o trabalho, né? Daí o horário era muito difícil e você acabou postergando a faculdade. E você começa a trabalhar muito cedo? Eu comecei em 2000. Em 2000 eu fiz o estágio numa empresa, na ProShock System, que era a única empresa do Brasil que fazia suspensão de bicicleta na época. Fica lá em São José dos Campos. Em 2001 eu entro na Embraer como projetista. Mas você entrou jovem então, hein? 2001? Obrigado. Eu entrei com 19 anos. Jovem. Jovem. Mas eu lembro que eu quase não entrei, porque eu fiz 8 testes para entrar na Embraer. Eu tentei teste para estagiário, para área de estamparia, área de qualidade, tentei vários testes. Falei, eu não vou, não é para mim, eu acho que eu vou, não sei o que eu vou fazer, mas, sabe assim, não é para ser. Aí, num belo dia, a moça, a assistente social me liga, falou, olha, tem assistente social não, a moça lá do RH liga para mim, falou, tem uma vaga de projetista aqui, você quer se inscrever e tal. Aí, falei, não vou passar, mas é só mais uma, né? E aí eu passei. Sempre assim, quando você não vai, acha que não vai passar. Aí eu passei, faz 24 anos já que eu trabalho lá. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.